tá? Então, esse parágrafo mais o quadrinho roxo. Lá na página 4, você vai grifar lá embaixo, ligação covalente. Faz um meio quadrado ali nas informações. Ó. Certo? Na página 5, quadradão. Destacando o quadro lilás. Então, página 5 é quadradão e destacando esse quadrinho lilás aqui. Professor, e 4? Página 4, meio quadrado, aqui, ó. Toda a informação de ligação covalente. Na página 6, perdão. Você vai grifar somente os quadros. Eu mostro, faz, tá? Ó. Só esses dois quadros. Certo? Por enquanto é só. Bom, aí você volta lá na página 2. Bom, na página 2 ele traz uma imagem do mar, representando a água salgada do mundo, no dia 2 lá no sexto ano, né? E ele perguntou assim, lá no sexto ano, eu expliquei para vocês que a água, ela é considerada um solvente universal. Então, por que ela é chamada de solvente universal? Mas antes de falar, você tem que entender uma coisa. Lá no sexto ano, a gente aprendeu soluto, solvente. Juntos os dois, eu tenho uma solução. Por exemplo, água e sal. Num copo. Água e sal num copo é uma solução. Por quê? Porque eu misturei um soluto com solvente. O soluto é o sal. O solvente é a água. O soluto é o que vai ser dissolvido. E o solvente é o que vai dissolver. Então, pergunta. Por que a água é um solvente universal? Eu já expliquei o que é solvente. Então, por que universal? Porque ela consegue... Eu quero presencial online me responder. Alguém do online? Quase isso. Pessoal do online. Por que é universal? Água. Solvente universal, né? Solvente, expliquei o que é solvente. Solvente é aquele que vai dissolver. E por que a água é universal? Associa a Mas palavra. ela está em outro... Universal seria porque ela está em todos os lugares? Espera aí um pouquinho. Oi, Leonardo? Eu falei porque ela está em todos os lugares? Não. Vou repetir. O que é solvente? É aquele que vai dissolver. Tá, e por que a água é universal? É um solvente universal. Entendeu, Leonardo? Pois ela pode dissolver tudo? Pois é a água que todos nós consumimos? Não. Porque a água tem a capacidade de dissolver quase todas as substâncias existentes. Quase todas as substâncias existentes. Vou repetir. Por que a água é considerada solvente universal? Porque ela tem a capacidade de dissolver quase todas as substâncias químicas existentes.
Praticamente mais de 90%. Né, matemática? Mais de 90 não é igual a 100, não é isso? Tá? De acordo com a fórmula química, quantos elementos e átomos contém a água? Então, vamos pensar elementos. Elementos são dois. H e O. Dois elementos químicos, H e O. Certo? Quantos átomos agora? Pensa na fórmula da água. Pensa na fórmula da água. Olha aqui, ó. H2O. Elementos são dois. Hidrogênio e oxigênio. Agora, quantos átomos tem nessa substância? 3. Eu tenho 2 de oxigênio e 1 de hidrogênio. Essa substância, ela é simples ou é composta? Composta. Tá? Tá vendo? São 3 coisinhas num só, em respostas diferentes. Então, repetindo. Tem 2 elementos, 3 átomos, e isso aqui é uma substância composta. A combinação dos átomos que formam uma molécula da água ocorre por meio de isso aqui. Isso aqui. Ocorre ligação química aqui? Com certeza. Agora está começando a clarear o assunto de hoje até essa semana. Tá? Bom, pessoal. Se eu tenho uma substância química, seja ela quem for, ela só ocorre porque entre os átomos envolvidos está acontecendo uma ligação entre eles, que é o assunto da semana inteira que nós vamos ver. Tá? Então, a água é uma substância, o açúcar é uma substância, o sal é uma substância, a gasolina é uma substância, o etanol é uma substância, o álcool é uma substância. Por que eles são substâncias? Porque o que forma eles são átomos. E esses átomos estão ligados entre eles. E é isso que nós vamos ver ao longo da semana. Agora, como que ocorre essa ligação? Tá? Como que ocorre? Então, nós vamos ver. Bom, então, para que ocorra uma substância, tem que ter uma ligação. Certo? E se eu tenho uma ligação, eu vou ter a fórmula química. Que é essa aqui. Bom, só que tem um detalhe. Agora eu vou falar um pouquinho da estabilidade atômica, ou estabilidade dos átomos. O Lewis, lembra do diagrama de Lewis? 1s2, 2s2, lá, tá? O Lewis, ele percebeu, ele não só montou o diagrama lá, levou o nome dele, como ele percebeu que os átomos têm a capacidade de fazer ligações entre eles. Agora, baseado em muitas pesquisas, muitos estudos naquela época, viu? Tá? Os cientistas daquela época, eles chegaram numa conclusão. O que deu a informação para eles chegarem nessa conclusão? Esses carinhas aqui. Lembra que eu falei nas aulas passadas, quando a gente começou a falar da tabela periódica? Aí não sei quem de vocês perguntou assim, por que gases nobres? Por que eles receberam gases nobres? Primeiro, todo mundo dessa família aí são gases. São no estado gasoso. Segundo, por que nobres? Primeiro, porque tem alguns aqui que é raro na natureza. E segundo, bingo de hoje. Os cientistas descobriram que lembra quando a gente aprendeu distribuição? 2, 18, tarará. Lembra que eu falei para vocês assim, qualquer átomo, não importa se ele tem 2 camadas, 3 camadas, 5, 7, que é a máxima, né? A última da fila. Memoriza esse nome, eu falei nas aulas lá atrás. Memoriza. A última é chamada de camada de
valência. E é isso que nós vamos trabalhar agora. O foco nosso aqui é as camadas de valência. Então, o que os cientistas perceberam? Você pegar a sua tabela aí, você vai olhar aqui, ó. Os cientistas perceberam que esses átomos aqui, dessa família, eles não precisam se ligar com ninguém. Eles não fazem ligação com ninguém, porque eles não precisam. E por que eles não precisam? Porque eles têm quantidade de elétrons estáveis, equilibrados, lá no final, na sua valência. Você pegar aqui, ó, quem tem a tabela aí, pega aí. Olha aí para você ver, ó. Com exceção do L, tá? O L ele não entra no grupo aqui. Ó, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Olha a distribuição eletrônica deles. Todo mundo termina em 8. Já perceberam isso na tabela? Olha aí no cantinho. Todo mundo termina em 8. Ou seja, as camadas de valência de todo mundo terminam em 8. E aí, Lewis e Irving, que foram os descobridores das suas célebres pesquisas, eles criaram uma regra, uma teoria, que é o nosso carro-chefe da semana inteira. Eles criaram a regra do octeto. O que é octeto, matemática? 8. Vem de 8. Octo, vem de 8. Não é isso? Então, o que o Lewis e o Irving criaram dentro da química? A teoria do octeto. O que quer dizer a teoria do octeto? É o nosso carro-chefe a semana inteira. O que é a teoria do octeto? A teoria do octeto diz o seguinte: para que ocorra uma ligação química entre os átomos, ou seja, uma estabilidade, precisa ter 8 elementos, 8 elétrons na sua camada. Se você olhar na tabela periódica, ninguém tem 8 no final. Ó, vou pegar o potássio. A camada de valência dele é 1. Aí você vai lá no, sei lá, no enxofre. A camada de valência dele é 6. Aí você vai lá no mercúrio, por exemplo, a camada de valência é 2. Aí você vai lá no bromo, a camada de valência é 7. Ou seja, a tabela inteira ninguém tem 8 elétrons. Somente os gases nobres. Então, o Lewis e o Irving observaram o seguinte: por que os gases nobres são estáveis? Não precisa de ligação, já estão? Por que eles estão ok? O que eles têm lá de especial lá no final? 8 elétrons. Tá? Então, a regra do octeto diz o seguinte: para que um átomo faça uma ligação e fique estáveis, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Com exceção, o hélio não entra no jogo. O hélio não entra na regra do octeto. Tá? Ele, por ele ser simples, com 2 elétrons, ele já estabilizou. Tá? Não esquece dele. Quem entra na regra do octeto? Todo mundo, menos um carinha. Ele vai aparecer muito no meio de nós aqui, ó. Esse carinha aqui em branco aqui, ó. Hidrogênio, tá? O hidrogênio vai fazer ligação? Vai ou flui aqui, ó? Aqui nada, tá? Porém, ele é o único elemento químico que não vai entrar na regra do octeto. Por ele ser simplesinho, ele com 2 elétrons na valência, fechou. Ele vai estabilizar. Vocês vão ver na prática, no exercício, tá? Então, repetindo. Todo mundo aqui entra na regra do octeto, menos quem? Hidrogênio, tá? Reforçando. Regra do octeto, pessoal, vai ter que estar aqui, ó. Memorizado aqui. Se não tiver memorizado aqui,
você não vai entender aqui. Tá? A regra do octeto é para todas as ligações químicas. Claro que não tem particularidade. Mas a regra é clara, é para todos. Tá? Então, repetindo. Quem não entra na regra do octeto? Hidrogênio. Só ele que não entra. Os demais, todo mundo vai entrar. Então, repetindo. O que é a regra do octeto ou teoria eletrônica da valência? Mesma coisa. Para que um átomo faça ligação química e ficar estável, entrar na estabilidade, ele precisa de 8 na sua camada de valência, lá no final. Se ele tiver 8, ok, eles vão se ligar. Como eles vão se ligar? Já vamos ver. Agora muda o contexto, tá? Bom, gente, na química existem 3 tipos de ligações: covalente, iônica e metálica. Certo? Covalente, iônica e metálica. Claro que cada um vai ter a sua particularidade. A regra é para todos, tá? Bom, aí na apostila, na página 4, tem a tabela, certo? Tá vendo a tabela aqui? Tá vendo aqui? Essa tabela, ele está mostrando assim. No esboço da tabela periódica a seguir, a simbologia para escrever os elétrons de valência dos elementos representativos. Então, como eu expliquei na tabela, por exemplo, por que o lítio, o Na, o potássio, o rubro, o césio, o câncer, todo mundo ficou na mesma coluna? Porque todo mundo vai ter a mesma quantidade de elétrons na valência. No caso aqui, é um elétron, gente. Fica igual lá na família 7A. Por que foi denominado todo mundo na mesma coluna? Porque todo mundo vai ter 7 elétrons na sua valência. Certo? E assim por diante. Se você olhar... Por isso que é 7A, 5A, 6A, 2A, entendeu? Porque eles vão ter o elétron na camada de valência. Por exemplo, por que todo mundo ali entrou na família 2A? 2 elétrons na sua valência. Tá? Por que o pessoal aqui, ó, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório? Estão todo mundo no mesmo lugar. Olha aqui na tabela. Por quê? Porque todo mundo vai ter 6 elétrons na valência. Tá? Bom, agora vamos para a ligação. Tá? Vou começar a falar rapidinho, eu termino na quarta. O que é ligação covalente? Primeiro, vai ser uma ligação entre metais com não metais. Esses vão se ligar com esse grupo aqui, tá? Vai ser metal com não metal, certo? E hidrogênio com não metais. Ou hidrogênio com hidrogênio. Hidrogênio é metal. Oxigênio, não metal. Então, bingo, a água, o que está acontecendo aqui? Ligação covalente, tá? Aí, na quarta-feira, eu vou explicar o resto da ligação covalente. Por que é covalente? Já matamos a primeira charada. Ligação covalente é metais com não metais. E hidrogênio com não metal. Ó, a água aqui. Certo? Beleza? Se você puder dar uma lidinha nesse aqui, tá? Vai ajudar em muito. Para a aula de quarta. Beijo, gente. Até quarta. Tchau, professora. Resumo vou mandar lá, tá? Aliás, a rabisco. É para vocês também, tá?